Fala aí pessoal, tudo bem? Arlindo de Souza aqui e hoje eu vou responder uma pergunta que um monte de gente me mandou, que é: católicos podem ser salvos? E no final desse vídeo eu vou falar a respeito de como a minha vida e a sua vida foi muito influenciada por católicos. Bom, essa pergunta é uma pergunta que geralmente vai vir de pessoas que são de igrejas evangélicas, ou seja, são evangélicos, protestantes, que entendem que a reforma protestante foi uma espécie de abandono do catolicismo por conta dos seus muitos erros, por conta das suas heresias, por conta das suas doutrinas que de alguma forma iam contra as escrituras sagradas e mantinham as pessoas na ignorância. É óbvio para mim, e eu acho que precisa ficar óbvio para você, que todos os reformadores eram a princípio católicos. E o que eles queriam, principalmente quando a gente fala de Lutero, era uma reforma de fato na Igreja Católica. É interessante que a gente usa o termo reforma, mas a reforma não foi reforma. Imagina, eu vou reformar uma casa e aí no meio da reforma eu vejo assim, eu falo, cara, essa casa aqui não vai dar para reformar não, eu vou construir uma outra do lado. Geralmente essa outra que eu construí do lado eu não vou chamar de uma casa que foi reformada, eu vou chamar de uma casa que foi construída. Então a verdade é que nós como protestantes não somos reformados, a gente é mais protestante do que reformado. Mas vamos lá, qual foi o motivo pelo qual os protestantes abandonaram a Igreja Católica? Eles foram muitos e eu não vou entrar aqui nas motivações políticas, principalmente quando a gente fala da reforma na Inglaterra e outras coisas do tipo. É óbvio que a reforma teve interesses políticos, mas a questão é que ela não foi exclusivamente guiada por interesses políticos, porque tinham, sim, questões doutrinárias fundamentais a serem discutidas ali. Algumas delas referentes a doutrinas católicas que eram entendidas como sendo totalmente antibíblicas e prejudiciais para a igreja. Se você nunca ouviu sobre a reforma protestante, então qualquer coisa que você pegar para ler sobre a reforma, para ouvir aulas sobre a reforma, você vai perceber que grande parte da revolta ali de Lutero, por exemplo, tinha a ver com as indulgências que eram cobradas das pessoas, ou seja, alguém tinha que fazer uma doação em dinheiro ou em qualquer outro bem para a igreja, e isso daí concedia um perdão dos pecados, seja para a pessoa ou para parentes dessa pessoa, e isso daí foi o que revoltou Lutero em relação ao que ele via nas escrituras, o que ele via sendo pregado, óbvio que juntamente com os ensinos a respeito da justificação e a graça de Deus e o entendimento sobre o Evangelho. Então, o que Lutero defendeu na reforma foi que nós somos justificados somente pela fé, ou seja, nós somos justificados não com base em qualquer outra coisa, a não ser no fato de que nós cremos em Jesus, de que nós confessamos Jesus como Senhor, como Salvador da nossa vida, como aquele a quem nós pertencemos e que nos comprou pelo seu sangue. Agora, levando isso em consideração, pensa uma coisa comigo: se a reforma foi em grande parte baseada no fato de que nós fomos justificados pela nossa fé, ou seja, a confiança que nós depositamos em Jesus e não pelas nossas obras, não por qualquer coisa que nós fazemos, mas simplesmente por confiar naquilo que Deus faz, isso levanta um questionamento. Será que doutrinas defeituosas podem nos condenar ao inferno? Será que uma doutrina errada é um motivo suficiente para que o indivíduo seja condenado, para que ele não tenha acesso à salvação? Porque se esse for o caso, a gente vai precisar admitir que grande parte da igreja evangélica é considerada não salva por outra parte da igreja evangélica. E ainda que existam algumas denominações que de fato têm essa atitude de não considerar pessoas de denominações diferentes dos seus irmãos, a verdade é que a maioria dos evangélicos protestantes vão concordar que pessoas de outras denominações que não a sua são de fato salvas e conhecem de fato Jesus. Ainda que na perspectiva deles essas pessoas têm sim doutrinas erradas, doutrinas defeituosas, doutrinas que são prejudiciais à fé. Exemplo disso, calvinistas acreditam que arminianos têm um pensamento e uma perspectiva que é sim prejudicial à fé, sem deixar de, no entanto, crer que esses arminianos são sim
pessoas que foram salvas. O contrário também é verdadeiro, porque arminianos vão acreditar que calvinistas têm uma doutrina a respeito do caráter e da soberania de Deus e dos mecanismos da salvação que são prejudiciais à fé cristã e que não deveriam ser ensinados. Mas, contudo, entretanto, todavia, esses arminianos não vão afirmar com isso que os calvinistas não são salvos por conta dos erros que, da perspectiva deles, existem nas suas doutrinas. Então, levando isso em consideração, a gente precisa pensar: será que a gente pode dizer que um católico não é salvo porque ele crê em doutrinas a respeito de Maria que não são condizentes com aquilo que a gente acha correto dentro da fé cristã? Ele tem doutrinas a respeito da igreja e da tradição e da relação da tradição com a escritura que não são condizentes com aquilo que a gente acha que deveria ser uma postura bíblica e saudável? Será que essas coisas são suficientes para levar essas pessoas a não terem acesso à graça e à salvação? Eu acredito que não. É óbvio que quando eu falo aqui a respeito de católicos, eu estou falando sobre católicos que de fato creem e que de fato têm um coração voltado para Jesus. Eu estou usando aqui católicos no sentido em que talvez há um tempo atrás, hoje eu não vejo tão popularmente sendo utilizado esse tipo de nomenclatura, mas seria aquela ideia do católico praticante. Então, hoje, a gente tem sim muitos católicos que são praticantes. Por outro lado, a gente tem também uns evangélicos não praticantes hoje em dia. Então, levando isso em consideração, se uma pessoa crê em Jesus, não importa muito se você olha para a doutrina dela e você fala: ó, essa doutrina tem uns problemas, tem umas coisas erradas, tem umas coisas que são prejudiciais, porque o que importa mais é que essa pessoa, primeiro, crê em Jesus, na sua obra, no seu poder, na sua soberania. O que importa é que uma pessoa creia em Jesus, creia naquilo que ele fez e creia que aquilo que Jesus fez é o fundamento para a sua salvação. Agora, como isso vai se desenrolar dentro do pensamento da pessoa é uma coisa que pode sim variar. Assim como vai variar entre arminianos e calvinistas, pode variar também entre arminianos, calvinistas e católicos. Contanto que a crença dessa pessoa não seja que ela é salva pelo seu próprio mérito, mas que ela sim é salva pelos méritos de Cristo, isso não vai mudar o fato de que é somente pela fé que ela é justificada. Agora, obviamente, aceitar que existe salvação dentro de perspectivas que são diferentes das minhas, dentro de doutrinas que são um pouco distantes daquilo que eu creio, não quer dizer que eu concordo com tudo que está sendo falado ali. Obviamente, eu não vou concordar com as doutrinas e as perspectivas católicas a respeito da virgindade perpétua de Maria, a respeito da ascensão de Maria, a respeito do fato de Maria ter sido concebida sem pecado. Óbvio que eu não vou crer nesse tipo de coisa, que eu não vou crer em intercessão dos santos, que eu não vou crer em inúmeras doutrinas católicas, como, por exemplo, a relação que o catolicismo estabelece entre tradição e escritura, estabelecendo que a tradição está numa posição superior à escritura. Eu não creio nessas coisas, eu não acho essas coisas corretas e eu não acho que essas coisas não sejam coisas prejudiciais. Mas eu não posso, com isso, dizer que pelo fato de eu não concordar, essas doutrinas, ensinamentos, pensamentos são coisas que vão levar indivíduos à condenação se eles creem em Jesus. Assim como eu não vou condenar um irmão presbiteriano e dizer que ele não é salvo porque eu acredito que o batismo dele, tendo sido um batismo na sua infância, quando ele não tinha ainda tido uma experiência de conversão e de arrependimento, não é válido. Não, eu vou dizer, ele é salvo, ele crê em Jesus e ele inclusive tem muitas coisas pelo fato de fazer parte do corpo de Cristo para contribuir e edificar a minha vida. Aí que entra a questão de como a minha vida e a sua vida foram muito influenciadas por católicos. Eu te convido a pegar a sua Bíblia aí na sua casa e ler qual que é o nome da tradução dessa Bíblia. Existe uma chance muito grande de que o nome que você vai encontrar aí é João Ferreira de Almeida. A sua tradução da Bíblia tem origem em um cara que não era protestante, em um cara que era católico. E por conta dele, a Bíblia chegou nas suas mãos na língua portuguesa. A verdade é que todo bom teólogo nos dias atuais e desde muito tempo, ele tem conhecimento a respeito de teólogos católicos e reconhece a contribuição desses teólogos para a teologia cristã como um todo. Essa coisa de que teologia divide as pessoas
é coisa de quem estuda pouca teologia. Se você estudar um pouquinho mais, você acaba com qualquer perspectiva divisória. Por quê? Porque você vai perceber que você precisa ouvir pessoas de tradições diferentes, de pensamentos diferentes, de posições diferentes. Com isso, você vai precisar admitir, olha, tem alguns católicos que contribuíram muito para o desenvolvimento da teologia cristã. Quer dizer que você vai concordar com tudo? Não. Mas você precisa admitir que a sua bolha evangélica, ela não é o mundo inteiro. E você precisa admitir que a sua salvação não é fundamentada no quanto você crê em todas as coisas certas, mas em o quanto o sangue de Jesus é suficiente para justificar pecadores como nós. Não se esqueça de se inscrever no canal para que você possa acompanhar mais vídeos aqui que eu vou fazer para vocês e até a próxima.